Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. O episódio de ontem, ele terminou com a Ira indo servir um café para Orhun no escritório dele e dizendo pra ele que ela ia ficar na mansão, mas com uma condição. E a condição que Ira impôs pra Orhun foi que ela trabalharia para pagar pela estadia dela e de Sarah na mansão. Bom, aí o episódio de hoje começa com Orhun recebendo essa informação de Ira. Ele, obviamente, não gosta nada da opinião de Ira, né? Ele se levanta da cadeira e fala Hayır, né? Hayır é não em turco. Ele fala, não aceito isso, isso não vai acontecer. Aí ele fala, você e a sua filha estão sob os meus cuidados. Aí a Ira olha pra ele e fala assim, olha, essa é a minha única condição. Você nos dá abrigo e segurança, e eu trabalho em troca de tudo isso. Ele fala para ela que não, que ela e a filha dela estão correndo risco de vida e que ele tá ali para proteger elas, né? Porque na rua elas estão correndo risco de vida. Aí a Ira fala para ele, olha, eu não quero ter dívidas com ninguém, especialmente com você. Essa é a minha única condição. Caso você não aceite, eu e Sarah teremos que ir embora. Ela fala isso para ele. Aí o Orhun olha pra ela e fala, você percebe o que você tá me pedindo? Você está em uma situação difícil, por isso você está aqui. Eu não posso permitir que você trabalhe como os outros funcionários. Aí Orhun fala assim, olha, esquece isso, pois isso nunca vai acontecer. Aí Orhun fala pra ela, olha, esquece isso, pois isso não pode acontecer porque nós tivemos uma história no passado. Aí a Ira olha pra ele e fala assim, eu já apaguei a nossa história do passado. Nossa, Orhun quase tem um infarto, né? Ele já tem uma bala no coração, ele quase morre ali com essa declaração de Ira, porque ele não apagou ela da mente dele, né? Mas ela também não apagou, mas a gente sabe que tem que ter um draminha ali pra... enfim. Orhun então olha para a Ira e diz que pra ele isso não muda nada. O fato dela ter apagado ele da história, pra ele não muda nada. Ira então, muito decidida, olha pra ele e fala, ok, então, muito obrigado por tudo que você fez por mim até agora, mas eu e Sarah estamos indo embora. Aí a Ira diz isso e rapidamente sai do escritório. Orhun fica muito bravo com isso e sai atrás dela. A Ira tá voltando, né, pra cabana, né, e muitas coisas passam na cabeça dela. Ela começa a se lembrar do Yekta falando pra ela que não podia levar ela para o exterior com ele. Ela começa a se lembrar de Orhun falando que precisa cuidar dela e da filha, né. Isso vai passando na cabeça dela até que Orhun chega nela e puxa ela pelo braço e diz pra ela que ela não pode ir embora. Aí a Ira manda ele soltar o braço dela, né? Ela solta o braço dele, a mão dele do braço dela. Assim que a Ira consegue soltar as mãos de Orhun da mão dela, Orhun fala pra ela parar de ser teimosa e diz pra Ira que ela pode ficar ali o tempo que ela quiser. Aí ele fala pra ela, olha, isso que você tá me pedindo não vai acontecer. Obrigado por me lembrar quem você é de verdade. Eu me esqueci de que não poderia confiar nas suas palavras. Orhun fica pasmo, né? A hora que ela fala isso pra ele, ele fica meio assim, aí ele olha pra ela e fala, por quê? Me explica, por que você está dizendo isso pra mim? Aí a Ira fica em silêncio, olhando pra ele fica olhando pra ela, e nesse momento a cobra-mãe tá lá nos seus aposentos, olhando os dois discutindo pela janela. Ela então diz pra si mesma, por que é que você sempre está correndo atrás dela, Orhun? Essa mulher, mais uma vez, vai arruinar a sua vida. Daí nisso, a cena volta pra Ira. E Ira continua em silêncio, encarando o Orhun, mas ela começa a dizer algo pra si mesma. O que ela diz pra si mesma? Ela começa a dizer assim, me esqueci que não deveria confiar em suas palavras, porque nada do que você diz é verdadeiro, e tudo o que eu fiz na minha vida foi acreditar em você. Eu acreditei que envelheceríamos juntos, acreditei que sempre estaríamos juntos, que sempre respiraríamos um para o outro, mas aquele dia fui correndo para lhe contar a melhor notícia da minha vida. Eu queria olhar nos seus olhos e dizer para você que estava esperando um bebê. Mas o que você fez comigo nesse dia? É uma pergunta, né? Mas o que foi que você fez comigo nesse dia? Isso Ira dizendo para si mesma em pensamento, enquanto ela e Orhun estão olhando um para a cara do outro. Daí, nesse momento, Orhun interrompe os pensamentos dela e diz,
Porque me explica, por que que você tá dizendo que não pode confiar nas minhas palavras? Mas a Ira interrompe ele antes dele terminar a frase e diz: eu estou propondo para você me dar moradia em troca de trabalho, pois sem essa condição eu não posso ficar aqui. Aí Orhun fala assim pra ela: o que você tá tentando provar pra mim? O que vai mudar se você começar a trabalhar aqui? Aí a Ira, ela olha pra ele e fala: olha, essa não é a minha família. Eu não posso aceitar as coisas de vocês de graça. Eu preciso trabalhar pra isso. Aí ela fala: eu não aceitarei nada que eu ganhar que não seja em troca do meu trabalho. Orhun então fica muito, já desistiu já, porque a Ira tá batendo o pé e ele sabe que se ele não ceder, ela não vai ceder. Aí ele fala: tá bom, ok, faça o que quiser. Daí ele pega e sai e deixa ela lá no jardim e logo em seguida ela já vai pra cabana onde a Sarah está. Enquanto isso, a Fifi tá lá no seu quarto se remoendo, né? Porque acabou vendo os dois discutindo. Após alguns segundos, a Sultana, ela entra no quarto e pergunta pra Fifi se ela está bem, se ela já tomou o remédio pra pressão alta, né? Que a Fifi sofre de pressão alta e mesmo assim ainda a pessoa não melhora, mas tudo bem. Daí a Fifi fala: eu não... Daí a Sultana pergunta pra Fifi se ela tá bem. Daí a Fifi fala: eu nunca vou ficar bem com essa mulher aqui. Estou brigando com o meu filho que acabou de sair da cadeia por causa dela. Preciso convencê-lo a tirar aquela mulher e sua filha desta casa. Nesse momento, Orhun estava passando pelo corredor e a porta estava aberta, porque a Sultana entrou e não fechou. Daí Orhun acaba escutando a Fifi falar pra Sultana que ela precisa dar um jeito de convencer Orhun a tirar a Ira e a menina da casa. Daí Orhun entra no meio da conversa e fala: isso não vai acontecer. Aí ele entra no quarto e fala: elas não vão ir embora daqui, pois qualquer outro lugar no mundo para elas é muito perigoso nesse momento. A Fifi então olha para Orhun e fala: eu não me importo qual é a situação delas, eu não as quero aqui. Ela fala bem assim. Orhun então olha para Fifi e diz: elas também não queriam estar aqui, elas só estão aqui porque precisam. A Fifi então diz para Orhun que Ira está se aproveitando dele. Orhun então diz para a Fifi que Ira não está se aproveitando dele, e a prova disso é que ela quer trabalhar em troca da comida e do abrigo que ela vai receber. Daí a Fifi olha pra ele meio que fala assim: e você acreditou nisso, Orhun? Ela meio que fala isso pra ele. Ela fala: e você acreditou? Você realmente acredita nas palavras dela? Daí Orhun bate na tecla novamente: Ira não está se aproveitando de ninguém. Ela está querendo trabalhar em troca do abrigo que vamos fornecer a ela. Gente, às vezes eu acho que o Orhun se esquece da mãe que ele tem. Às vezes eu penso que um corretivo foi passado na cabeça dele e ele se esqueceu do que ela fez com Ali, do que ela fez com a própria Ira. Às vezes o Orhun sofre um pouquinho de amnésia, assim, só acho que ele tem amnésia. Das graves ainda por cima. Aí Orhun fala assim pra Fifi: olha, mãe, Ira é nossa funcionária a partir de hoje. Aí a Fifi fica indignadíssima e fala assim pra ele: Orhun, você não consegue perceber o que ela está fazendo? Você que está indo atrás dela, não é? Você que está tentando convencer ela a ficar aqui. Você não consegue perceber o que ela está tentando fazer? Ela já conseguiu te impressionar, fingindo ter um falso orgulho, que ela não tem. Você não consegue perceber o que ela está tentando fazer com você? Meu Deus, filho, como você pode cair nessa de novo, Orhun? Ira é uma cobra de duas cabeças. Aí Orhun fala: já chega. Estou fazendo isso porque a vida de duas pessoas está correndo perigo. Elas não vão ir embora daqui. E pronto. Daí Orhun fala pra ela: a minha decisão já está tomada e ela não vai ser mudada. Aí Orhun sai do quarto, deixando a Fifi muito puta da vida. A Fifi começa a quebrar os objetos esquisitos dela. E Orhun acaba ouvindo a Fifi quebrando os objetos esquisitos dela e em resposta ele bate a porta do quarto. Orhun voltou a bater as portas. Enquanto isso, Ira tá no jardim conversando com Sarah, né? A Sarah pergunta para a Ira se ela vai começar a trabalhar pra tia, né? Ela chama a Fifi de tia. A Ira responde que sim e pede para que Sarah não se preocupe com isso, pois ela vai resolver tudo e tudo vai ficar bem, né? Ela fala isso pra Sarah. Aí a Sarah fala assim pra ela: não se preocupe, mamãe, eu vou ajudar você a trabalhar. Daí a Ira fica muito feliz, ela abraça a sua filha e fica muito feliz com a atitude da menina de querer ajudá-la, né? De querer ajudar a mãe. Enquanto isso, a Fifi tá conversando com a Sultana no quarto. E ela diz pra Sultana que não vai aceitar, que não vai deixar a Ira ficar na casa. E diz pra Sultana que não vai deixar que Ira se infiltrar naquela casa novamente. A Fifi então começa a se lembrar de quando o advogado de Orhun ligou pra ela contando que ele estava grávida. E aí eles arquitetaram aquele plano lá do final do início que a gente viu no primeiro capítulo,
que é quando eles arquitetam dizendo que Orhun não queria mais ela e nem o bebê, e a Fifi que leva a Ira para o hospital para realizar um aborto na Ira. Ela então começa a se lembrar disso que aconteceu, e quando ela volta de seus pensamentos, ela diz que vai se livrar de Ira de uma vez por todas, aconteça o que acontecer. E nesse momento ela acaba vendo o Ira indo da cabana até a mansão. Aí ela fala para a Sultana que não é para deixar em hipótese alguma a Ira entrar na mansão. Daí a Sultana desce e vai lá para a porta da mansão. Nisso, Ira fica parada na porta da mansão, ela aperta a campainha e fica esperando alguém abrir a porta. Mas a Sultana não abre a porta para ela. Nesse momento, Orhun tá saindo do seu escritório para o corredor e ele tava falando no telefone, mas assim que ele chega no corredor, ele desliga o telefone, né? Ele encerra a ligação e ele acaba escutando a campainha tocar. E ele fala, nossa, ele pensa, né? Mas por que não estão atendendo a campainha? Porque os funcionários que abrem a porta, né? Daí ele foi lá ver o que estava acontecendo. Aí quando ele chegou lá, ele viu a Sultana do lado de dentro e a Ira do lado de fora, esperando alguém abrir a porta para ela. A porta, ela tem aquele sistema de aquela película de reflexão, que quem tá fora não vê quem tá dentro, mas quem tá dentro vê quem tá fora. Então a Ira não tá vendo a Sultana atrás da porta e muito menos Orhun na escada observando o que tá acontecendo. Mas Orhun tá vendo que Ira está do lado de fora querendo entrar e a Sultana não tá deixando ela entrar. Daí Orhun, ele pergunta pra Sultana por que ela não tá abrindo a porta pra Ira. Daí quando a Sultana ia responder, a Fifi começa a descer as escadas e responde, ela não vai entrar nesta casa. Nisso, Ira começa a escutar tudo do lado de fora. Orhun então enfrenta a Fifi e diz, mas eu já tomei a minha decisão. A Fifi então responde, você tomou sua decisão, mas eu não a aceitei. Essa mulher não vai entrar na minha casa. Você disse pra mim que ela ficaria aqui por apenas 2 dias e que depois iria embora com o marido. Eu só a aceitei aqui dentro porque você me prometeu que dentro de 2 dias ela iria embora com o marido. Aí Orhun responde, eu já disse pra você que o plano era esse, mas que infelizmente o marido dela não vai conseguir levar ela embora e que ela vai precisar ficar um tempo aqui. Aí a Fifi diz pra ele que ela não aceita. Aí Orhun fala, já chega, eu já tomei a minha decisão. E enquanto eu morar nessa casa, minhas decisões não serão questionadas. Aí a Fifi ia falar mais uma vez, ele já chega. Nesse momento, Ira acaba escutando toda a discussão. Aí ela, de imediato, ela pica a mula, ela volta lá pra cabana. E aí Orhun termina a discussão com a Fifi, ele passa pela Sultana e vai em direção a Ira. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.